Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. E nós estamos fazendo uma exposição no Novo Testamento, no livro de Lucas. E o título dessa exposição é Jesus, o Homem Perfeito. O Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Então essa lição, ela foi estudada no segundo trimestre de 2015 e tem os comentários de José Gonçalves. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 2 e o título da nossa lição é O Nascimento de Jesus. Essa lição foi estudada no dia 12 de abril de 2015. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, eu te convido a participar aqui no canal, que você possa nos ajudar a alcançar mais pessoas. Então é simples e é fácil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho em todas as notificações, porque assim que colocarmos um conteúdo novo no ar, você estará vendo em primeira mão. Também não se esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais, porque fazendo isso, o algoritmo do YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. Então, para iniciarmos esse estudo, eu te peço que você agora pegue um papel, um lápis ou uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Então vamos iniciar com o texto áureo, que diz: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas, capítulo 2 e o versículo 7. Verdade prática. Deus revelou seu amor à humanidade ao enviar a este mundo o seu Filho Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 2, do versículo 1 até o 7, que diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Na lição de hoje, estudaremos a respeito do nascimento do Filho de Deus. É importante lembrar que quando Jesus veio ao mundo, a Palestina estava debaixo do jugo do Império Romano. César Augusto era o imperador. Os imperadores romanos eram vistos por todos como um deus. Porém, o Rei dos Reis em breve nasceria. Jesus nasceu em um lugar simples, em um estábulo. Seu berço não foi de ouro, foi uma simples manjedoura. Ele abriu mão de toda a sua glória para vir ao mundo salvar todos os perdidos. Jesus veio revelar-se aos piedosos e às minorias. O decreto de César Augusto, de que todos teriam que se alistar a princípio, parece algo ruim para José e Maria. Mas, na verdade, é uma prova de que Deus controla a história. Tudo contribuiu para que as profecias se cumprissem e o Filho de Deus nascesse em Belém,
Miqueias, capítulo 5 e o versículo 2. Introdução. Lucas narra o nascimento de Jesus, situando-o no contexto das profecias bíblicas e do judaísmo dos seus dias. O silêncio profético, que já durava 400 anos, foi rompido pelas manifestações divinas na Judéia. A plenitude dos tempos havia chegado e o Messias agora seria revelado. O nascimento de Jesus significa boas novas de alegria para todo o povo. Os pobres e os piedosos seriam os primeiros a receberem a notícia. Desta forma, Deus mostrava que a salvação por ele provida alcançaria a todos os homens. Primeiro tópico: o nascimento de Jesus no contexto profético. Em primeiro lugar, poesia e profecia. No relato do nascimento de Jesus, há duas belíssimas poesias conhecidas na teologia cristã, como Magnificat de Maria, a mãe de Jesus, e o Benedictus de Zacarias, o sacerdote. Lucas, capítulo 1, do versículo 46 até o 55, e do versículo 67 até o 79. Esses cânticos são de natureza profética e, como tal, contextualizam o nascimento de Cristo dentro das promessas de Deus a seu povo. Maria, por exemplo, diz que ao nascer Jesus, Deus estava se lembrando das promessas feitas a Abraão. Lucas, capítulo 1 e o versículo 55. Por outro lado, Zacarias afirma da mesma forma que tal visitação era o cumprimento do que Deus havia prometido na antiguidade aos profetas. Lucas, capítulo 1 e o versículo 70. O nascimento de Jesus não se tratava, portanto, de um evento sem nexo com a história bíblica. Foi um fato que aconteceu na plenitude dos tempos e testemunhou o cumprimento das promessas de Deus. Gálatas, capítulo 4 e o versículo 4. Em segundo lugar, a restauração do espírito profético. Já observamos que na teologia lucana, o Espírito Santo ocupa um lugar especial. Encontramos 17 referências ao Espírito Santo no terceiro evangelho e 54 no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é significativo se levarmos em conta que Mateus fala apenas 12 vezes no Espírito Santo e Marcos 6. Lucas focaliza o revestimento do Espírito, mostrando que o dom profético, silenciado no período interbíblico, foi revivificado com a vinda do Messias. Não é à toa que a maioria das referências ao Espírito, nesse evangelho, ocorra nos 2 primeiros capítulos, que relatam o nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 1 e o versículo 41, versículo 67, capítulo 2, do versículo 25 até o 27. Subsídio histórico. O censo consistia no alistamento obrigatório dos cidadãos no recenseamento, o que servia de base de cálculo para os impostos. Quirino era governador do império legado pela Síria em depois de Cristo, mas este por ter sido seu segundo mandato. Além disso, Lucas fala do censo que trouxe José e Maria a Belém como um prote, que provavelmente significa aqui o anterior e não o primeiro. Assim, o ano de nascimento de Cristo continua a ser objeto de debate. Richard Lawrence, O Guia do Leitor da Bíblia, primeira edição, RJ CPAD, 2005, parágrafo 653. Segundo tópico: o anúncio do nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, Zacarias e Isabel.
Em sua narrativa dos fatos que precederam o anúncio do nascimento de Jesus, Lucas diz que o sacerdote Zacarias havia entrado no templo para ofertar incenso. Lucas, capítulo 1 e o versículo 9. A queima do incenso fazia parte do ritual do templo e ocorria no período da manhã e à tarde. Êxodo, capítulo 30, do versículo 1 até o 8. 1 Reis, capítulo 7, do versículo 48 até o 50. Foi durante um desses turnos que um anjo de Deus apareceu a Zacarias para informar-lhe que a sua oração havia sido ouvida pelo Senhor e que a sua mulher, embora já não fosse mais fértil, geraria um menino, cujo nome seria João. Lucas capítulo 1 e o versículo 13. João, o Batista, nasceu para ser o precursor do Messias, anunciando a sua missão. Ele seria a voz do que clama no deserto e precederia o Senhor preparando o seu caminho. Lucas capítulo 3, versículo 4 e o 5. Em segundo lugar, José e Maria. Cerca de 6 meses após o anúncio do nascimento de João, o Batista, o anjo Gabriel é enviado a Nazaré, lugar onde moravam José e sua noiva, Maria. Ela era uma virgem e estava noiva de José. O anúncio de que ela geraria um filho, sem que para isso fosse necessário haver intercurso sexual, deixou-a apreensiva. Lucas capítulo 1 e o versículo 34. O anjo informa-lhe que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder de Deus a envolveria com a sua sombra. Lucas capítulo 1 e o versículo 35. Aqui está o milagre da encarnação. O Filho de Deus fazendo-se carne, a fim de que através desse grande mistério possamos alcançar a salvação. João capítulo 1, versículo 1 e o 14. Síntese do tópico 2. O anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento do Filho de Deus. Terceiro tópico. O nascimento de Jesus e os camponeses. Em primeiro lugar, a nobreza dos pobres. É um fato de fácil constatação o destaque que os pobres recebem no Evangelho de Lucas. Quando deu início ao seu ministério, Jesus o fez dizendo as seguintes palavras: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas, capítulo 4 e o versículo 18. Os pobres faziam parte das bem-aventuranças de Jesus. Lucas, capítulo 6 e o versículo 20. Pobres são os carentes tanto de bens materiais como espirituais. No anúncio do nascimento de Jesus, um anjo do Senhor é enviado especialmente aos camponeses pobres, que pastoreavam os seus rebanhos no campo. Jesus veio para todos, independente da condição social. O Filho de Deus dedicou total atenção às minorias do seu tempo: as mulheres, crianças, gentios, leprosos e etc. Ele chegou a ser chamado de amigo de publicanos e pecadores, pois estava sempre perto dos mais necessitados. Como Igreja do Senhor, temos atendido os desvalidos em suas necessidades? Será que temos seguido o exemplo do Salvador? Como sal da terra e luz do mundo, precisamos revelar Cristo aos carentes e necessitados, pois eles conhecerão o amor de Cristo mediante as nossas ações. Em segundo lugar, a realeza do Messias. A mensagem angelical anunciada aos pastores que se encontravam no campo era que havia nascido na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2 e o versículo 11. Lucas lembra o fato
de que Cristo nasceu em Belém, cidade de Davi, cumprindo dessa forma a profecia bíblica. Miqueias capítulo 5 e o versículo 2. Mas o Messias não apenas nasce em Belém, cidade de Davi. Ele também possuía a realeza porque é da descendência de Davi, como atesta sua árvore genealógica. Lucas capítulo 3, do versículo 23 até o 38. Mas não era só isso. Lucas também detalha como o anjo de Deus falou da realeza do Messias aos camponeses. Ele é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Lucas capítulo 2 e o versículo 11. Essas palavras proferidas pelo anjo, além de mostrar a realeza do Messias, destacam também a sua divindade. Jesus é Deus feito homem. Síntese do tópico 3. Os pastores que estavam no campo foram os primeiros a saber que o Filho de Deus havia nascido. Quarto tópico: o nascimento de Jesus e o judaísmo. Em primeiro lugar, judeus piedosos. Lucas mostra que o nascimento de Jesus aconteceu sob o judaísmo piedoso. Ele ocorre dentro do contexto daqueles que alimentavam a esperança messiânica. São pessoas piedosas que aguardavam o Messias, e quando ele se revelou, elas prontamente o reconheceram. Primeiramente, Lucas cita Zacarias, um sacerdote piedoso, e sua esposa Isabel. A Escritura sublinha que ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente nos preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas, capítulo 1 e o versículo 6. Lucas apresenta também Simeão, outro judeu piedoso de Jerusalém, e que esperava a consolação de Israel. A ele foi revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes que visse o Messias. Lucas capítulo 2, versículo 25 e o 26. Da mesma forma, a profetisa Ana, uma viúva piedosa, que continuamente orava a Deus e jejuava. Quando viu o menino Jesus, deu graças a Deus por ele e falava da sua missão messiânica. Lucas capítulo 2, do versículo 36 até o 38. Em segundo lugar, rituais sagrados. Lucas coloca o cristianismo dentro do contexto do judaísmo, e não como uma seita derivada deste. Como qualquer judeu de seu tempo, Jesus se submete aos rituais da religião judaica. Lucas capítulo 2, do versículo 21 até o 24. Como homem perfeito, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Síntese do tópico 4. José e Maria, como pais piedosos, seguiram todos os rituais do judaísmo no nascimento de Jesus. Subsídio teológico. A legislação sobre o parto. Capítulo 2, versículo 21 ao 24. O texto em Levítico, capítulo 2, do versículo 1 até o 5, registra o compromisso materno de oferecer um sacrifício para o ritual de purificação após o nascimento da criança. Foi para dar cumprimento a esse dispositivo legal do Antigo Testamento que a família se dirigiu ao templo. Veja também em Levítico, capítulo 12, do versículo 6 até o 8. Richard Lawrence, o Guia do Leitor da Bíblia, primeira edição RJ CPAD, 2015, parágrafo 653. Lucas descreve como o Filho de Deus entrou na história. Jesus viveu de forma exemplar. Foi o homem perfeito. Depois de um ministério perfeito, ele se entregou como sacrifício perfeito
pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. Jesus é o nosso líder e Salvador perfeito. Ele oferece perdão a todos aqueles que o aceitam como Senhor de suas vidas e creem que aquilo que ele diz é a verdade. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, RJ CPAD, parágrafo 1337. Conclusão. Já observamos que Lucas procura situar o nascimento de Jesus dentro do contexto histórico. Dessa forma, ele dá detalhes sobre fatos da história universal, mostrando que Deus foi, é e continuará sendo Senhor da história. É dentro dessa história que se cumprem as profecias. O Messias prometido, diferentemente do Messias esperado pelos judeus, nasce em uma manjedoura e não em um palácio. Os pobres e não os ricos são os convidados a participar do seu Natal. A lógica do reino de Deus se manifesta oposta à do reino dos homens. Todos aqueles que se sentem carentes e necessitados são convidados a participarem dele. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.